Olá, pessoal. Boa tarde para todos. É com imensa alegria, com enternecimento no coração, poder estar com vocês para mais uma atividade de estudo doutrinário no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, casa que eu tive a alegria, o privilégio de dar os primeiros passos em doutrina espírita, quando subi aquelas escadas no ano de 1987, fui integrar nos grupos de estudo, nas reuniões, nas atividades assistenciais, na Mocidade Maria de São João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Então, portanto, voltar agora nessa atividade virtual que abraça tantos corações, levando essa mensagem, inclusive para membros que não moram em BH, que estão em outros lugares. Então, sempre para nós é um motivo de muita alegria, uma vez que esse universo virtual da internet, nós temos a honra de estar vinculado nas transmissões de estudos, nas nossas reuniões públicas da FEAC, que é a casa que eu coordeno aqui em Belo Horizonte. Já temos próximo de 10 anos de produção de áudio e vídeo, e hoje disponibilizado no nosso canal Gênesis, perto aí de 2.300 conteúdos. Palestras doutrinárias, evangélicas, entrevistas, depoimentos, etc. Então, muito obrigado por poder estar com vocês, e eu espero que, de alguma sorte, o que humildemente vamos oferecer possa ser estímulo para vocês. Talvez temos alguns companheiros aqui que estão dando os primeiros passos em doutrina espírita, eu não sei, estou arriscando. E se for assim, que você possa se sentir acolhido cada vez mais por Jesus, através da mensagem do Espiritismo, que representa o advento de uma nova era, a era moral, a era do Espírito. Nós estamos adentrando pelos portais da espiritualidade, numa dinâmica temporal ou atemporal, como queira, que fora prevista pelo próprio Senhor. Os tempos são chegados. E nada melhor do que reunir com vocês para tratar de um assunto doutrinário, uma vez que esse módulo traz como em sequência os princípios fundamentais da doutrina espírita. Eu sempre, inclusive, se vocês me permitem, quando trabalhei coordenando esses grupos de estudo, eu sempre repeti, e vou fazer aqui agora: não se deem por satisfeitos em ouvir palestras, acompanhar de uma forma, como é que eu digo, transferindo o conteúdo para ser ministrado para outrem apenas, mas que vocês possam imbuir-se da necessidade de aprofundar. Na introdução do livro dos Espíritos, Kardec apresenta uma reflexão valiosa, que o estudo de uma doutrina, tal qual a doutrina espírita, não pode ser aprendida de uma forma abrupta, corrida, porque será sempre superficial. É necessário um estudo metódico, sério, disciplinado, para que a gente possa ir assimilando gradativamente esse manancial. E apenas para elucidar, Kardec fala que um estudo sério se caracteriza pela continuidade que se lhe dá. Então, o estudo sério não é para a gente ficar todo mundo carrancudo, né? Com aquelas posturas. Não, não. É um estudo fraterno, que seja agradável, que possa fazer bem, que possa ser motivador, palatável, gostoso. Eu gosto muito dessa palavra, palatável, né? De assimilação gostosa, fácil e prática, porque o conteúdo não adianta a gente apenas pegar princípios se eles não são ajustáveis ou ajustados às nossas necessidades cotidianas. Pois bem, minhas amigas, meus amigos, coordenação, trabalhar o tema emancipação da alma é muito, como é que eu digo? É inspirativo.
Emancipação da alma. Capítulo 3, oitavo, do Livro dos Espíritos, segunda parte. Nós temos aqui 55 questões que vai envolver temas assim que o Espiritismo aborda de uma forma muito legal. Alguns tópicos com muita autoridade e não temos por aí tantas elucidações. Então eu gostaria de dizer para vocês que eu vou usar um recurso nessa tarde, com a devida licença da coordenação, que para facilitar a abordagem, inclusive é um material que eu sugiro que vocês adquiram na internet, é gratuito, tá bom? Os módulos do Estudo Sistematizado da Doutrina, FEB. Lembrem sempre disso. A apostila é apenas referência, porque toda apostila foi desenhada por alguém. E, naturalmente, as ideias são encadeadas conforme o organizador. Tem muita gente que lida com esses estudos e ficam apenas na apostila. Profundidade de Pires. Lembram do Pires? Que a gente coloca a xícara? Essa é a profundidade. Mas, como o tempo é corrido, eu vou adotar para não deixar qualquer tópico de lado, ok? E não precisa de reinventar a roda se ela está por aí. Então, a emancipação da alma, conforme o Livro dos Espíritos, tem os seguintes tópicos. Eu pergunto, Léo, os demais companheiros, está visível para vocês? Se sim, dá só um tinino aí para nós. Sabe o que é tinino? É um like. Isso é coisa dos antigos. Tinino. Lembrei do meu pai. Mas vamos lá. Meu pai falava muito tinino. Depois você consulta o Google. Vamos lá. Emancipação da alma. Poxa, sábado à tarde a gente tem que dar um sorriso, não temos? Vamos lá. Ó, e se dormir e a câmera está fechada, umbral, viu? Umbral. Vamos lá. Os tópicos. Primeiro, sono e sonhos. Segundo, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, dupla vista, êxtase, bicorporeidade e transfiguração. Vamos lá? Primeiro, um conceito. Ensina o Espiritismo que o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de duas vias, a saber, a via mediúnica e pelo estado de emancipação da alma, conhecido como anímico, ou ainda de desdobramento espiritual. Poxa, o pessoal da FEB podia ter colocado um conceito do que é emancipar, não é isso? Se libertar. O espírito reencarnado no corpo, ele vai utilizar como um escafandro para um mergulhador. É o corpo. Então, naturalmente, encarnados nós temos perda de percepção, de movimento, olha que interessante, de raciocínio. Então, existe na nossa encarnação a possibilidade de emancipação, que se dá por duas vias, como fora dito. A mediúnica, quando o médium está em transe, ele emancipa. É como se o espírito se afastasse do corpo físico, se afastasse por uma questão vibratória. A gente usa o espaço apenas para dar uma ideia, por alguns milímetros, mas isso é apenas para efeito didático, ok? Então, médium, ele tem os laços mais tênues que prendem o espírito ao corpo físico, ok? Em determinados momentos, quando em transe, com alteração de consciência, naturalmente, os laços ficam assim, cada vez mais sutis. O fenômeno se dá também no processo da emancipação, conhecido como anímico ou desdobramento espiritual. Vamos ao dia a dia? À noite ou de dia, depende da hora, né? Ainda mais quando uma palestra não é muito agradável, a gente costuma emancipar. O corpo relaxa, entramos em sono e o espírito se deslinda. Bom, bem, então vamos lá.
Então, tem um conceito aqui interessante. Nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. E, por si, presencia ou participa de acontecimentos de ambas as dimensões da vida e então consegue entrar em contato com os espíritos encarnados e desencarnados. O texto é bem simples, objetivo e esclarece muitos pontos, no que remonta a essa liberdade, que favorece, portanto, o intercâmbio com os espíritos. Porque os espíritos, para dialogar conosco, é necessário que haja médiuns, mediunidade. Todos somos médiuns. Isso é muito importante. Todos somos médiuns. Então, todos temos um grau de sensibilidade. Faculdades mais ou menos desenvolvidas. Quando nós utilizamos o termo anímico, que vem da alma, é experiência própria. Então, todos entramos em relação com o mundo espiritual durante o sono, e isso se dá todos os dias. Energeticamente, o corpo precisa de recompor. Espiritualmente, a alma vai viver um refrigério quando deixamos o corpo físico. O espírito se sente muito bem. O espírito recobra a lucidez, a dinâmica de raciocínio, pode trazer de volta a persona tônica, a sua personalidade mais expressiva. Porque quando estamos no corpo físico, nós vamos trabalhar com a nossa personalidade de agora, mas não necessariamente é a que vigora no mundo espiritual. Não vou entrar no mérito porque desvia o tema. Então, no item 1, vamos falar do sono e sonhos. Bom, durante o sono, afrouxam-se os laços, conforme eu disse, que o prendem ao corpo, e então, não precisando do corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Vale a leitura, peço desculpa se cansa, mas são fontes, pergunta 401 do Livro dos Espíritos. Então, veja bem, se você abrir o Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar da questão 400 até a questão 455. Por isso que a gente sintetiza para abordar de uma forma geral todos os temas. Então, essa liberdade é recordada na forma de sonhos dos quais guarda lembranças, mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontra emancipado. Bom, esta frase ela é abrangente, porque cada um vive a sua experiência. Existem pessoas que têm muita dificuldade de recordação de sonhos. Por quê? O sono é o repouso. Afrouxa-se os laços. O sonho foi uma palavra inventada para tentar explicar o que o cérebro, o que nós recordamos quando voltamos para o corpo, para a vigília. Existem pessoas que têm facilidade. Agora eu vou brincar com vocês. Tem gente que sonha em preto e branco. O outro diz assim, eu sonho colorido. E agora, nós podemos definir que nós podemos recordar com mais detalhes ou menos detalhes. A tela que vocês estão vendo, eu não estou, eu estou num percentual bem pequenininho lá no cantinho. E é bom assim mesmo, né? Porque o que prepondera é a imagem, é o espírito e não a persona. Então essa liberdade é recordada na forma dos sonhos. Uns recordam mais, outros menos. Eu vou transcender, né? Dizendo o seguinte, que existem experiências que não são dadas, não são permitidas recordação.
Já outras são estimuladas através da atuação dos benfeitores espirituais. Então eu sugiro que vocês coloquem a minha imagem em destaque e vocês têm aí no como configurar, ok? Para que vocês consigam ler. Então, continuando, o tema vai trazer para a gente um outro aspecto, transmissão oculta do pensamento. Antes de passar adiante, eu gostaria de ainda afirmar que o percentual nosso de lembrança, ele também tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa experiência, com o nosso interesse na recordação. Então é muito comum, nós que estamos trabalhando em espiritismo, participarmos de atividades, tarefas, palestras, enfim. E nós propusemos a recordar por algum motivo, para nos ajudar em nível de um conselho, de um ajuste numa relação. Então nós podemos sim nos programar obviamente, com autorização daqueles que nos tutelam, para alguns níveis de recordação. A questão técnica que impede muitas vezes é porque o espírito na dimensão espiritual, a dinâmica do pensamento, das vibrações, são muito diferentes da que nós estamos acostumados no plano físico. O que também diz o seguinte, que o cérebro não consegue acompanhar a desenvoltura psíquica quando nós estamos no mundo espiritual. Então, como tem laços que nos prendem ao corpo, estes não conseguem transferir para o cérebro físico estes registros. Então, existem muitos estudos, e isso não é novidade, em que chega-se a definir a ciência que a gente não usa nem 10% da capacidade do cérebro. E aí a gente pode corroborar com algumas informações do próprio André Luiz, que foi um pesquisador do tema no mundo espiritual, que ele desdobra esse assunto falando do perispírito, das experiências que ficam registradas no nosso corpo espiritual, mas que não conseguimos trazê-la para a realidade do nosso mundo habitual, do mundo sensível, como definiu Platão, da cognição, dos sentidos, tátil, do olfato, do paladar, da visão. Certo? Imagine se a gente pudesse recordar de tudo. A nossa vida aqui no mundo seria muito tumultuada. Por isso, nada acontece por acaso. E digo mais, com o passar do tempo, com a evolução anímica, com o desenvolvimento moral dos seres, nós adquiriremos maior capacidade de recordação. Certo, pessoal? Tem algumas pessoas que usam umas técnicas. Desculpe estar estendendo, mas o assunto sono e sonho, ele é muito convidativo para a gente mergulhar aí em várias cenas. Mas tem pessoas que recordam quando despertam, por exemplo, na madrugada. O sonho foi tão bonito, orientações, emoções vivenciadas com seres que partiram, almas que estão conosco ainda na Terra, que ao despertar o indivíduo corre a nota, porque sabe que vai esquecer. Isso também se dá pelas manhãs. Você desperta, está tudo vivo nos painéis, né? Você entra em detalhes, olha lá como que... Aí por que ao longo da manhã nós vamos esquecendo? Porque nós estaremos reafirmando a nossa posição reencarnatória, reassumindo as faculdades sensórias. Então você passa a vibrar em outra faixa. Então, como as experiências elas não foram, vamos dizer assim, catalogadas na sua exuberância pelo cérebro físico, então a memória atual, ela se esvai, ela é fluida. Compreenderam, gente? Pois bem, agora já existem outros sonhos muito marcantes, que eles ficam impregnados e repercutem não só naquele período. A gente pode levar essas lembranças
para muitos anos à frente. São sonhos marcantes, são experiências valiosíssimas. Vocês me permitem uma vivência. Eu era recém-casado e tive uma experiência muito legal. Eu viajava com a minha esposa e a gente estava numa cidade no interior do Espírito Santo. E eu acordei por volta de 3 horas da manhã, após um desdobramento que ficou marcado. Esse é impossível de esquecer. Eu fui levado para uma região espiritual elevada, em contato com um benfeitor, e me foi apresentado 4 espíritos. E naquela representação, eles seriam meus filhos. E foi uma coisa assim tão marcante, tão bonita, que eu acordei no meio da madrugada com uma voz dizendo: você vai recordar na íntegra desta experiência, porque é um prenúncio de uma nova era para a sua vida. Gente, que experiência marcante. E eu me recordei e ainda ouvi o espírito amigo dizendo: e quando despertar, você vai ouvir o galo cantar 3 vezes. E essas 3 vezes é a marca registrada de tudo que vivestes neste cenário. Bom, eu não vou interpretar o sonho para vocês, porque vai entrar no âmbito pessoal e a gente deve evitar. Mas jamais me esquecerei. Inclusive, o nome de meu filho representa esta experiência marcante. Bom, agora se me perguntarem, você tem 4 filhos? 5 filhos? E não, eu tenho 2 filhos. Mas os 3 outros, as 2 outras, melhor dizendo, né, foram 4. As 2 outras são 2 meninas, filhas de meus 2 irmãos. Vieram, numa brincadeira, vieram no mesmo pacote. O menu era o mesmo. Era só uma questão de ajuste técnico com o tempo. E todas as vezes que vejo-os, eu me recordo dessa cena e da responsabilidade. Por que eu contei isso? Porque cada um de vocês deve ter uma experiência marcante em suas vidas sobre o ponto de vista de um sonho que antecipou acontecimentos benditos. Não é? Vamos ficar só no campo positivo? Não é? Mas existem sonhos que são premonitórios, que antecipam questões que servem de alerta, não é? Que antecipam questões convitativas para se mudar posturas, como também nós sabemos que temos experiências nos sonhos que não são muito agradáveis. Mas estas serão tratadas num outro momento. Certinho, pessoal? Pois bem, então, se me permitem, eu vou dar prosseguimento. Transmissão oculta do pensamento é um outro tópico desse capítulo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que 2 pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Questão 421 do Livro dos Espíritos. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Vejam bem que legal. Então, transmissão do pensamento. Não é um assunto que pertence só ao espiritismo. A parapsicologia tratou do tema, a metafísica, a metapsíquica e etc. Existem experiências valiosíssimas no que remonta a essa transmissão do pensamento que nós comprovamos no dia a dia. Agora, lembrando, embora o tema não seja esse, mediunidade, mas não dá para escapar. Então vamos pensar o seguinte: eu vou chamá-los para abrir um livro belíssimo, psicografado pelo Chico, intitulado Nos Domínios da Mediunidade. Vocês vão ler a introdução escrita por Emmanuel. Mentes, raios, luz. Extraordinário texto. Quando ele fala sobre o mecanismo do psiquismo, das interações. Mas eu vou simplificar para vocês dizendo que a mente é como se fosse um espelho. Essa é uma teoria indiana, que Emmanuel faz uma adaptação no livro Pensamento e Vida.
Então pense no espelho, é a sua mente. Qual que é o papel do espelho? Refletir, não é verdade? Refletir o quê? Ondas, partículas mentais, que são geradas por nós mesmos e por outrem. Como assim? É verdade. O espírito pensa, a mente reflete. Não é a mente que gera, é o espírito. Mas a mente é corpo, é uma estrutura. Vamos dizer assim, é uma camada do perispírito, numa linguagem bem grosseira, para você entender. Então a mente reflete. Aí existe um mecanismo e muito importante. Desculpa, eu fui ler, eu perdi o raciocínio. Eu prometo responder as perguntas, peço à coordenação que catalogue quando eu terminar. Fechou, pessoal? Então vamos lá, continuando. Então, nossa mente, como um espelho, ela se movimenta. Sob o ponto de vista figurado, ela se posiciona, e somos nós que a posicionamos, é óbvio, para refletir conforme os nossos interesses. Então, eu posso me posicionar minha mente para refletir uma onda que me chega sobre um determinado tema, ou não. Posso posicionar o espelho para refletir a luz que vem do alto, como a treva que está dentro. Olha que interessante. Pois bem. Então, como que eu posiciono? De acordo com a atuação da vontade. Um dia, quem sabe, eu volto para dialogar com vocês sobre o desenvolvimento das faculdades da alma. Mas, rapidamente, nós vamos dizer que encarnado desenvolvemos razão, imaginação, os sentimentos, naturalmente, e a vontade. Guardem isso. A vontade é uma faculdade das mais importantes. Lembram do Evangelho? Nascimento de Jesus, os pastores, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Aciona a vontade no bem, terás paz. Se não, guerra, conflito, dificuldade. Compreenderam? Então, minhas amigas, meus amigos, a vontade é que direciona a mente. Nós estudamos, estamos preparando a nossa intimidade, do ponto de vista de adquirir conhecimento e desenvolver inteligência. Inteligência se desenvolve na prática. No caso, o conhecimento espírita é um conhecimento que, operacionalizado, vai gerar uma inteligência espiritual. Existe inteligência racional, inteligência social. Eu brinco que tem inteligência até alimentar. O pessoal é muito desenvolvido espiritualmente, mas para alimentação não tem muita inteligência. Tem o conhecimento, mas tem dificuldade. Falei da alimentação só para não falar de outros temas. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós precisamos de desenvolver a inteligência a partir da vontade, que é o impacto determinante para o posicionamento da nossa mente naquilo que pode nos ajudar, que venha nos ajudar. E se desvincular, vamos tirar a matrícula daquelas escolas que nos trazem dificuldades. Eis o desafio. Então, no que remonta à troca de pensamentos, o processo se dá por sintonia, posição da mente, como uma antena. Posiciona numa determinada direção, frequência tal. Em outra direção, outro tipo de frequência. Sintonia, rádio. Futebol, rádio tal. Música, rádio tal. Não é mesmo? Eu sou do tempo que a gente tinha o seletor. Ah, pessoal, vocês são novos, vocês só apertam um botão, não é? Eu sou dos antigos. Meu pai tinha um rádio que pegava ondas curtas. Puxa, escutava rádios de outros países, a gente vibrava. Olha que mundo antigo. Pois é, e esses rádios são poderosos. Bem-aventurado quem ainda tem, porque nem sempre os recursos tecnológicos atuais não suprem essas ondas curtas captadas por esses rádios. Mas voltando, quanto mais sintonia, ou melhor, quanto mais afinidade, mais sintonia se estabelece. O que vem a ser isso?
Se você se criar uma sintonia permanente, você vai desenvolver afinidade. Então, sintonizar pelo hábito, pelo comportamento, pela repetição, vai gerando caracteres na sua intimidade. Sob o ponto de vista afetivo, né? Só para se dar uma ideia. Então, a afinidade, ela dialoga com emoção, com sentimento, com repetição, com interesse, com motivação. Você e sua alma gêmea. Olha que legal. Olha que legal. A sua alma gêmea. É só para brincar, tá bom? Esse coração que você ama tanto, que você convive há tantos anos, não necessariamente você tem que verbalizar. Você pensa do lado de lá, já capta a sua onda mental. Então, no universo que vivemos hoje, nesse mundo atual, que é uma era de conexões, e o desafio atualmente é aprimorar essas conexões, viu, pessoal? Porque não basta ligar o computador à internet, não. Não é ficar brincando com a inteligência artificial do Google, do YouTube, não. Das mensagens que vos visitam, não. Conexão, a gente quer falar sob o ponto de vista moral, espiritual. Uma vez que estas conexões físicas, elas nos favorecem para que a gente potencialize cada vez mais as conexões sob o ponto de vista psíquico. O pensamento é energia, fechou? Combinado? Todo mundo em paz? Ah, legal. O Emmanuel, André Luiz, outros autores, Leon Denis, sugerem que o pensamento é uma força eletromagnética. Eletricidade, energia dinâmica, magnetismo, energia estática. Então, o pensamento tem cor, tem cheiro, tem peso. É, isso mesmo. Então, são partículas. Então, dentro da dinâmica do mundo mental, registra-se a chegada dessas ondas, dessa luz. Né? Porque luz é o quê? O que é a luz? O que é a luz? Né? Vamos falar da energia? Então, chegou a energia, matéria. É luz coagulada. Então, a mente vai decodificando e vai despertando. O espírito, por reação, desperta tendências, memória, conhecimento. Certinho? Então, um exemplo. Quando alguém conversa com você e lança uma onda mental favorável, estimulante, nós reagimos conforme as condições. Então, você pode reagir intelectualmente ou emocionalmente, com uma mensagem muito clara ou não. Apenas sentiu algo que fez com que você abrisse os olhos. Então, cada um reage conforme a sua bagagem espiritual. Mas, para não alongar, porque o tempo não permite, vamos pensar na conexão, na reação, no posicionamento da mente e, como eu disse, estando sempre atentos para que as relações se façam de uma forma a aprimorar os seres. Mas não depende da moral, isso é apenas técnico. A moral vem na sequência. E nós temos também, nesse capítulo, assuntos que vão abordar letargia, catalepsia e mortes aparentes. Olha, gente, o assunto é muito amplo. Eu vou apenas citar, convidando vocês para acessarem as questões 424, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Letargia. O que é letargia? Letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte.
Letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Passe. Resumo. Considerando-se que ambas condições, a paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi acunhado de morte aparente. Vocês podem estar achando estranho e desconexos o que nós entramos agora. Mas, como eu disse, nós íamos cumprir os tópicos que estão no Livro dos Espíritos. Vamos fazer a conexão? Estamos trabalhando também sobre o ponto de vista do sono, dos sonhos, da mediunidade. Então, o que é a catalepsia e a letargia? É uma condição de desdobramento do espírito, desdobrou-se do corpo, emancipou, em graus que podem ser, inclusive, tratados como doenças. Aonde o indivíduo, quando num estado mais profundo, conforme sugere a letargia, que ele pode ser considerado até como um morto, pois a paralisia total ou parcial, funcionamento dos órgãos. Então, na história, quantas pessoas foram enterradas, dadas como mortas, e na hora de fazer a exumação, se deparou com uma triste realidade que a pessoa não estava na mesma posição que ela foi colocada. Ou seja, ela mudou de posição dentro do túmulo. Imagine um indivíduo que desperta enterrado nessa condição. Que desespero. Então, é um processo de desdobramento que o Espiritismo esclarece de uma forma muito objetiva, funcional, e ajudando a deslindar, a desvendar determinados enigmas que até então a ciência desconhecia. Vale tocar nesse tema quando a gente trata do assunto mediunidade, porque existem fenômenos mediúnicos que o transe é tão ostensivo que pode sugerir paralisação de determinados órgãos. Obviamente, pessoal, que não existe nesses casos, tidos mais graves, uma ruptura dos laços que veiculam o espírito ao corpo físico. Há uma paralisação, mas o vínculo ele ainda permanece e pode ser recobrada a vida, pois não houve uma cessação total. Nós sempre citamos como exemplo, porque ajuda bastante, uma experiência vivenciada por uma companheira do Espiritismo que ficou muito conhecida. A médium, Dona Ivone Pereira do Amaral, ou do Amaral Pereira. Médium, psicógrafa, médium de psicofonia, que quando criancinha foi dada como morta. Velada dentro de casa, a mãe faz uma oração sentida a Maria Santíssima, que pudesse favorecer o retorno da filhinha. Para o Gáudio, alegria, eis que a menininha mexe e volta à vida. Ela estava passando por esse processo. Gente, Ivone Pereira narra o fato de uma forma exuberante, que toca o coração da gente. E vai a dica, Recordação da Mediunidade. Uma obra imperdível para quem está interessado em conhecer os fenômenos mediúnicos. Descrito por uma médium que era extremamente compromissada com o estudo da doutrina. Porque há muitos aventureiros em mediunidade que narram com achismos,
com invencionismos e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então vocês que, como eu, estamos começando os estudos doutrinários, principalmente no que reponta aos aspectos anímicos e mediúnicos, nós precisamos de ter segurança e bater firme naquelas fontes que são abalizadas. Eu citei duas palavras: forças anímicas e forças mediúnicas. É necessário diferenciar, porque nem tudo é mediunidade. Existem faculdades que são do próprio espírito encarnado e que muitas vezes são tratadas como mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade, Kardec nos esclarece que é a faculdade de intermediar, ser médium, ser carteiro. Para entregar uma carta, alguém escreveu e existe um destinatário. Então, o papel do médium é receber e compartilhar. Quando remonta o assunto anímico, é da alma, é ânimos, da alma. Existem faculdades que não são mediúnicas. Por exemplo, a vidência, a clarevidência, não tem atuação de espíritos. O médium está vendo com as próprias percepções. Que muitas vezes ele acha que por estar vendo tem a ver com uma visão física. Não. Ele vê com o todo, com a sua alma. Da mesma forma, o ouvir, o cheiro, o tato. Olha aí, o tato. Então, existe a mediunidade da psicometria. Você toca num objeto e o médium consegue identificar de quem pertence a esse objeto, pode sugerir a percepção de quadros vivenciados que estão impregnados nesse objeto. Então, existe toda uma técnica que não me cabe aqui explicar, mas dizer para vocês, eu esqueci aqui de voltar, e vocês... existe todo um processo que remonta, então, essa experiência, que vale um estudo. Mas eu quero dizer que isso é anímico, é do próprio ser. Como o sono, os sonhos, como a letargia, a catalepsia, é do próprio ser, desenvolvido no tempo. Faculdades. Tem médiuns que possuem muitas faculdades. Então, quando o assunto é mediunidade, aí a gente vai dialogar com as faculdades que são utilizadas por terceiros, através do médium, que será o intermediário, portanto, para que a mensagem atinja um outro objetivo. Naturalmente, todas as experiências anímicas, elas sugerem também a participação dos espíritos. Então o assunto vai ganhando complexidade, porque a gente nunca está sozinho. Então a clarevidência, que é a faculdade do próprio médium, vamos lembrar do Chico? Costumava ler pensamentos. O Arnaldo Rocha, e eu sugiro que vocês conheçam o livro da minha autoria, porque tem muitas experiências muito legais nessa senda. Arnaldo Rocha me contou as histórias vividas com Chico Xavier. O livro é intitulado Chico, Diálogos e Recordações. Editora O Clarim, que vocês encontram aí no Grupo Sheila também. Então o Chico lia pensamentos. Ele não lia todos os pensamentos. O pessoal cria também Bom, não é tanto assim. Porque o médium, sem querer, costuma captar uma onda mental. E o Chico tinha essa faculdade desenvolvida, que em determinados momentos era utilizada pelos espíritos para trazer orientações. Então, observe, a partir da faculdade do médium, intercessão dos espíritos. Então, juntava, unia o ânimos,
a faculdade anímica com a intervenção dos espíritos. Mas é importante diferenciar. A psicofonia, a psicografia é uma faculdade de intermediação, mas também com uma base desenvolvida pelo próprio espírito do medianeiro, né? O espírito que está reencarnado na condição de um trabalhador que recebeu o título de médium. Então ele foi desenvolvendo essa faculdade no tempo, nas suas experiências, nas suas reencarnações. Então um médium, para dar essa informação para vocês, um médium exuberante, como fora Francisco Cândido Xavier, é óbvio, é mais do que fundamentado doutrinariamente que a gente compreenda que ele não foi médium a primeira vez em Pedro Leopoldo. Ele veio de muitas existências experienciando a mediunidade. E aos tempos de Allan Kardec, fora a médium Ruth Celine Jafé. Fica essa informação para vocês pesquisarem, inclusive compreendendo que teorias diferentes que perambulam por aí são, respeitosamente para quem as defende, invencionice das crendices do populacho de uma doutrina que precisa de ser melhor estudada. E vocês, estamos começando num lugar abençoado, que estará sempre nos lembrando quanto à importância do estudo dessa doutrina maravilhosa. Gente, olha para vocês verem como é complexo o nosso trabalho. Sabe qual que é o próximo tópico? E o tempo nosso está acabando? Falar sobre o sonambulismo. Sonambulismo. Vamos arriscar? Dá sim. Vamos só no conceito que dá para a gente, pelo menos, dar um pontapé inicial nos estudos, que vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Estudem esse assunto com a visão kardeciana. Vai a dica. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que a rigor ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como espírito emancipado. Veja que é um fenômeno anímico. E como médium, transmite informações dos espíritos. Vocês vão ouvir falar na mediunidade classificação: médium consciente, semiconsciente, médium inconsciente. Aquele médium que vive um fenômeno mediúnico e depois não se recorda absolutamente de nada, é o inconsciente. É o mesmo que um estado sonambúlico, é um sono profundo. Um sono profundo que a personalidade atual é como se ela fosse desautorizada, ela fosse desligada. Vamos dar um pause aqui no software, numa linguagem atual. E no mundo espiritual, recobra esse espírito, o mesmo espírito do médium, ele desperta no mundo espiritual com um grau de consciência muito mais amplo. E atua. Pode conversar com os encarnados que estão ali do lado do seu próprio corpo, como se estivesse manifestando um espírito, um terceiro, mas não é o próprio. Porém, no mundo espiritual, com um grau de consciência, repito, maior. Eu vou contar uma história para vocês entenderem na prática. Eu tenho mais de 30 anos de reunião mediúnica. Já convivi com todo tipo de médium, pelo menos até então catalogados. Médiuns inconscientes, sonambúlicos, né? Médiuns
muito experientes, médiuns ineficientes, inexperientes, porque a mediunidade também envolve inteligência, e envolve moral, envolve evangelização, educação. Mediunidade é uma faculdade, é um instrumento tão delicado, gente. E eu, quando começo a falar de mediunidade, eu me encanto. Eu sou apaixonado com esse tema. Uma vez que me descubro como médium, desde criança. Com 5, 6 anos, eu tinha uma tia médium, lidava na nossa amiga irmã, a religião da Umbanda, uma médium de excepcional faculdade, qualidade, envergadura moral. Ela, quando olhou para mim, com 5 anos, pôs a mão na minha testa, não esqueço disso, e disse para o meu pai. Meu apelido na família é Bebeto. Eu, menininho, ela falou, Bebeto será médium quando crescer. Só que não é da minha linha. Os espíritos que secundam, que protegem, me dizem que ele será médium da escola de Allan Kardec. Aí ela disse assim, a mesma do Chico. A minha tia Lourdes Costa, residente em Pedro Leopoldo. Meu pai é de lá. Então eu tenho a honra de ter dado os meus primeiros passos nessa encarnação na cidade que também viveu Francisco Cândido Xavier e muita gente de espiritismo que deram contributos valiosos para a doutrina. Então observe, esse processo da mediunidade, desde criança eu lido com ele, na juventude, na adolescência, vendo espíritos. Lógico que no meu caso, é lógico mesmo, tá? Me desculpem, mas no meu caso foi lógico que eu ia ter muitos problemas, pois venho de uma família católica, pessoas naquela época, sem qualquer condição de orientar aquele menino que tinha faculdades e os seus transtornos em face ao que eu trazia do passado. Então, desde essa época, com a minha tia e com tantos médiuns que eu vim conhecer ao longo do tempo, eu posso dizer para vocês que cada médium é um universo especial. É uma experiência única, aprender com eles. E eu estou falando tudo isso porque um determinado período da minha vida eu convivi com uma médium inconsciente, sonambúlica, que naturalmente, por razões éticas, eu não citarei o nome, mas eu fui conhecê-la na Casa Espírita, que trabalhei por muitos anos, o grupo da Fraternidade Irmão Werner. Logo que eu estava na franca atividade no Grupo Sheila, eu vim conhecer esse trabalho e lá me vinculei. E acabei dedicando meu tempo, na época, exclusivo a esse centro. Essa companheira era analfabeta, uma pessoa muito simples, uma mãe extraordinária, conduzindo uma família. E quando cheguei nessa casa, nós começamos a implantar os grupos de estudo, Kardec, enfim. Certa feita ela disse para mim, eu lembrei dessa história hoje cedo, contando com um amigo, eu disse assim, ela ficou encantada com os estudos do Livro dos Espíritos e chegou e disse, eu sou espírita desde criança. Nunca me senti motivada a aprofundar, mas como médium, você sabe, né? Problemas, percalços, enfim. Mas ela colocava em prática a mediunidade nas atividades da casa. E ela chegou para mim e falou assim, eu sinto que agora os espíritos, inclusive, me apoiam. Eu preciso de me dedicar mais ao estudo, porque eu quero me educar. E você, com os estudos doutrinários, falando tanto de Kardec, que eu fiquei apaixonada por Allan Kardec. Só que eu não sei ler. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade, eu só escrevo mal o meu nome. Eu vou me alfabetizar porque eu quero conhecer Allan Kardec. Gente, isso para mim foi uma experiência única, né?
poder estimular alguém à alfabetização para conhecer um tratado extraordinário que nós estamos tendo a honra, a oportunidade de nos aproximarmos. Ainda muito distante da essência, mas estamos lá. Então, o tempo passou e ela foi estudando. Eu me recordo um dia que ela chegou com o Livro dos Espíritos e falou assim, já estou conseguindo ler. Puxa vida. Muitos anos à frente, em uma sessão mediúnica, ela entrou em transe, sonambúlico, e foi um espírito veio dialogar comigo. Eu coordenava a atividade. E o interessante, porque eu olhava para a médium e via desdobrada, em pé. E ela começa a falar. Eu via, então, ao mesmo tempo, sobrepondo corpo e espírito. Eu achei aquele fenômeno interessante, mas eu não estava conseguindo entender. Aí, eis que ela virou para mim e disse assim, Carlos Alberto, sou eu mesma. Aí eu disse, você mesmo? Como assim? Sou eu, fulana. Só que eu estou em espírito, conversando com você através do meu próprio corpo. E eu quero te contar uma história. Aqui eu não tenho limites. Aqui o meu raciocínio funciona mais rápido. Eu leio, eu falo e tenho informações que, quando estou no corpo, não me é dado recordar. Eu fui uma intelectual. Tive uma cultura vastíssima. Acessei bibliotecas, livros inúmeros. Mas usei dos recursos intelectuais para fazer o mal. Para mim mesmo e para outrem. Desencarnei e fui me deparar com essa realidade e chamada a responsabilidade pela minha consciência. E depois de muitos ajustes, reparações, eu pedi a oportunidade de voltar. E me foi concedida a honra de voltar para o Brasil numa condição de escrava. Ela foi escrava por 2 encarnações. E depois, já numa outra esfera psíquica, moral e intelectual, foi dado a ela a oportunidade de voltar. Na mesma dinâmica da simplicidade de um contexto econômico, em tese, com muitas dificuldades, né? E ela pediu ainda que pudesse trabalhar com a mensagem do Evangelho, como espírita. E foi então que ela chegou nesse cenário que eu estou apresentando. Só que a desenvoltura dela, a adaptação, o comprometimento moral, familiar, foi tão vitorioso que foi dado a ela a oportunidade dela ir gradativamente fazendo uma readaptação às esferas intelectuais, pois ela já estava sendo preparada para uma outra tarefa, como médium, mas numa dinâmica, num campo muito específico que não vem ao caso abordar. Pois ela continua encarnada, ela está sendo preparada para a desencarnação, para passar por uns ajustes necessários no mundo espiritual e voltar depois, novamente no Brasil, como médium cristã, compromissada com Kardec e com Jesus. Perceberam, gente? Como o assunto ele é vasto e quando o tema é mediunidade, como eu disse para vocês, eu confesso que tenho que me conter, uma vez que tem muita coisa para a gente trabalhar. Eu vou ficar devendo para vocês a dupla vista, a bicorporeidade, mas sugerindo que vocês possam continuar o estudo do Livro dos Espíritos, nesse capítulo 7º, que vocês possam adentrar dentro desses portais do conhecimento espírita, favorecidos por esses módulos de estudo da Casa Sheila, sabendo sempre, ou conscientes, que nós estamos tendo uma oportunidade singular. Pois a doutrina espírita, o advento do Consolador prometido, chega na Terra para nos auxiliar na compreensão de quem somos,
conheça a ti mesmo, para que a gente possa dominar a nós mesmos e transformar. Sobre o guante da caridade, sobre o envolvimento da fraternidade, da fé raciocinada e dessa interação extraordinária com o semelhante. É o que Jesus propõe. Amando, amando, amando sempre. Respeitando com gratidão a natureza, as leis divinas e as suas manifestações, seja onde for, com quem estejamos, recordemos que a vida é para ser vivida, bem vivida. Alma e coração em tudo, qualidade sempre, nobreza, educação. Acima de tudo, humildade. Sem essa virtude desenvolvendo-se sempre, não poderemos jamais chegar à sabedoria. Eu encerro, então, recordando de Pitágoras, que criara a palavra. Perguntaram se ele tinha sabedoria. Ele falou assim, não, sabedoria dos deuses. É do mundo espiritual. Eu sou aquele que tento ser amigo, me aproximar cada vez mais. Para isso, me esforço constantemente em reconhecer que nada sei. E daí surge a filosofia. A filosofia que se torna exuberante quando no século XIX os filósofos, os cientistas, os religiosos, os homens de todos os setores se reúnem no espaço espiritual e aceitam o comando daquele que é o governador, a luz do mundo, Jesus. E eles se comprometem em auxiliar Allan Kardec. E este, o apóstolo da verdade, agora nos oferece a síntese do pensamento humano, a chave que nos dá a condição de estudar a psicologia da alma, esquadrinhando a história humana e nos preparando para os voos à imortalidade, a esse mundo infinito que nos aguarda. Eu agradeço a oportunidade e, como encerramos sempre o nosso trabalho, recordo dos cristãos dos primeiros tempos, conforme está registrado no romance Ave Cristo, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Eis o dístico, eis o selo, o carimbo para os trabalhos que nos comprometemos. Encerro com a frase, Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave. Ave seja Cristo. Muito obrigado pela oportunidade. Convido-os para conhecer o nosso canal Gênesis, para acessarem conteúdos de estudos doutrinários de evolução de Evangelho, sobre as bênçãos do patrono da FEAC, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Que Kardec nos inspire. E eu posso falar, para encerrar com muita alegria, que esse núcleo foi fundado a partir dos benefícios que eu recebi no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a minha casa do coração, a minha casa-mãe. Valeu, pessoal, e me coloco à disposição para servir um tanto mais com Jesus.